CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, os presentes, encarnados, desencarnados, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos nesta quarta-feira, dia 19, para mais uma reunião pública. Hoje, o nosso tema da nossa reunião é do Livro dos Médiuns, nas questões 297 a 303, do capítulo 27. Quem vai nos dar o prazer da explanação é a nossa querida irmã Deusa Nogueira, a quem damos o bom dia, agradecemos pela presença. No momento da sustentação dos passos, quem vai fazer a sustentação é a nossa irmã Mônica, trabalhadora da casa, incansável, que vai então falar sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, que fala dos bem-aventurados, os que são mansos e pacíficos. No item 8, a obediência e resignação. Nós passamos por uma semana de festividade, onde na quarta-feira, Dia dos Namorados, nós comemoramos os 6 anos de inauguração dessa casa. E no sábado demos a continuidade, foi muito bonito, como sempre o é, Mas, como digo, a nossa vida, ela não é pautada apenas na data do nosso nascimento, Nós agradecemos a Deus a oportunidade que nos dá da vida, do dia a dia. Mas, quando chegamos na data em que nós comemoramos o nosso nascimento, é sempre uma festividade maior. Assim foi aqui na casa também. Então, foi muito bonito. E a todos aqueles que, porventura, ainda não conhecem o CEAP, essa casa de amor de Altivo Panfiro, venham conhecer, dá um pulinho. Nós temos as reuniões toda quarta e sábado. Às quartas-feiras, junto com a reunião pública, nós temos também o passe de cura. As reuniões públicas, como os passes de curas, acontecem no horário das 10, das 15 e das 19 horas. Para poder fazer parte do passe de cura, precisa vir a uma reunião pública, vai fazer o atendimento fraterno e o médico que o atender, então, vai indicar para o passe de cura. Aos sábados, nós temos a obra social, que é magnífica. Por que eu digo magnífica? Porque é o momento de doação. Todos que aqui estão presentes, os trabalhadores, voluntários da casa ou não, estão se doando a cerca de quase 300 famílias. E quando nós falamos que nós estamos nos doando, nós estamos recebendo essa bênção do nosso Mestre Jesus de nos permitir reconhecer o verdadeiro sentido da vida, que está como no primeiro mandamento do nosso Pai, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Então, quando nós estamos nos doando e as pessoas, essas famílias estão recebendo esse nosso carinho, essa nossa doação, somos todos envolvidos nesse amor do Pai, no amor do Cristo, que veio para nos ensinar a amar, que veio para nos ensinar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E somente por Ele nós um dia poderemos chegar aos reinos dos céus. Ninguém chegará senão por seu intermédio. Então, a nossa estada nesse planeta, a nossa estada, porquanto encarnado, não estamos aqui de passagem. Estamos aqui para nos melhorarmos moralmente. Estamos aqui para a nossa evolução espiritual. Bem, eu inicio pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, no item 8. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina por toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser um resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser criaturas obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar no meio da humanidade oprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia da sensualidade. Cada época é marcada pela virtude ou pelo vício que deverão salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva, de repente, e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto que a atividade e a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento, infeliz dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Mais cedo ou mais tarde, toda a resistência orgulhosa deverá ceder, mas bem-aventurados os que são mansos, porquanto ouvirão docilmente os ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Fechemos nossos olhos, agradecidos pelo amanhecer desse novo dia ao Pai,
ao nosso Deus a oportunidade de cada dia, de cada amanhecer. Obrigado, Mestre Jesus, pelos seus ensinamentos. Obrigado por nos trazer a compreensão do verdadeiro sentido da vida. Muito obrigado, Mestre Jesus, pelos teus ensinamentos. Obrigado ao Altivo Panfiro e a toda a falange espiritual que formam o pilar de sustentação de amor desta casa. Agradecemos aos nossos anjos guardiões e, por seu intermédio, Mestre Jesus, pedimos a permissão para que possamos dar por iniciado a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Vamos então ao tema, que é o Livro dos Médiuns, no capítulo 27, no item 297, que nos fala das contradições e mistificações. Os adversários do Espiritismo não deixam de censurar que seus adeptos não se encontrem de acordo entre si, que nem todos partilham da mesma crença. Numa palavra, que eles se contradizem. Se dizem eles, o ensino vos é dado pelos Espíritos, como se dá que não seja idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir este argumento ao seu justo valor. Apressemo-nos a dizer, primeiramente, que essas contradições de que algumas pessoas fazem uma grande ostentação são, em geral, mais aparentes que reais, que elas se devem, muitas vezes, mais à superfície do que ao fundo das coisas e que, por conseguinte, carecem de importância. As contradições provêm de duas fontes, dos homens e dos espíritos. Passo a palavra à nossa querida Deus, que Jesus lhe abençoe. Queridos irmãos, nós iniciamos trazendo o abraço do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, nesse momento, né, em que estamos saudando os 6 anos da casa. É muito bom isso, né? Fazer aniversário é uma coisa boa, porque quando a gente aniversaria, é sinal que alguém confiou na gente por mais um ano, e a gente vai honrando essa confiança para o ano seguinte, né? Por isso eu adoro aniversário, tá, gente? E rogando sempre a Deus, né, que a gente possa ser ajudado no entendimento desses temas, que são temas da vida da gente. Nós, com toda certeza, vivemos um momento de contradições, né? Contradições bem sérias, né? Contradições na sociedade, né? O momento agora, então, é um momento na nossa sociedade, não só na brasileira, não vou citar só o fato aqui do Brasil, não, mas na sociedade em geral, a gente vê que a gente conseguiu tanta coisa, mas a gente ainda faz guerra, né? A gente conseguiu tanta coisa em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento, mas parece que a valorização da vida é confusa, né? No nosso país, mesmo nesse momento, a gente tem polarizações, situações, né? Aborto, pedofilia, essa coisa toda, que não vale a pena se julgar, mas a gente vive esse momento sério. E em relação à mediunidade também. Então, na época de Kardec, já havia essa situação grave, né? Bem grave mesmo. Os opositores da doutrina, o que é isso, né? Quem não gosta da doutrina espírita, quem tem um pé atrás da doutrina espírita, aliás, quando a gente tem um pé atrás em relação a qualquer coisa ou a qualquer pessoa, a gente procura defeito. Não é assim, gente? Onde a gente falava no Teresa d'Ávila sobre isso. A gente vai ter, né, no dia 30 agora de junho, a nossa festa junina, quer dizer, a festa no espaço, né? E lá a gente está na luta
para organizar o espaço físico, embora com certeza o espaço espiritual já está consolidado, né? Aí tem que vender a casa em Niterói, para a partir daí ter o dinheiro, mas enquanto isso a gente vai fazendo as tarefas, né, as tarefas espirituais e as tarefas materiais, né, a questão do social, aquilo que se pode vai se caminhando. E aí alguém virou e falou uma coisinha em relação à festa junina. Assim, mas acontece que fulano de tal, né? E aí alguém, a Mary e o Paulo sabe, né, bem, que a gente lá é da cozinha, né, da cozinha gostosa, tem as pessoas que gostam e que fazem muito bem, né? E aí a pessoa virou e falou assim, pois é, por quê? Fulano de tal, né? Aliás, vai ter que montar as porções, ou vai ter que ir montado, por quê? Ou a gente vai ter que servir. Porque quando se serve, se tem exatamente a mesma quantidade para a mesma pessoa e a cobrança é igual. E aí eu falei assim, pois é, né, fulana? É porque você tem um pé atrás em relação à ciclana. E a pessoa fala assim, puxa vida, bruxa. Você não é bruxa não, porque é assim, quando a gente ama, a gente eleva as qualidades. Quando a gente odeia ou tem um pé atrás, você sobretrai os defeitos. Vamos perceber Jesus, e tem que ser sempre Jesusinho, né? A Maria Emília que fala, tudo a Deus coloca um Jesusinho, mas ele é nosso modelo, né? Imagina se Jesus levantasse as nossas dificuldades. Estaria mal, né? Mas esse amor de Jesus, né, que é tão incondicional, quase como o amor de Deus, ele vê o quê? As possibilidades. Vamos ver em que fulano pode crescer, o que fulano pode oferecer de melhor. E quando você investe na possibilidade de qualquer um, né, de qualquer pessoa, automaticamente a criatura vai tendo forças para superar os defeitos. E aí, doutrina espírita, ela surge no momento em que há o materialismo e que as velhas crenças trazidas pela igreja começam a cair por terra. Começa a haver a dúvida, começa a haver a descrença. E nesse momento, as criaturas se sentem ameaçadas pelo poder, a ilusão do poder, né, gente? É a grande ilusão, porque qualquer mosquitinho, qualquer carocinho acaba com a nossa arrogância. E vai acabar, né? Às vezes a gente até escolhe. Eu vinha pelo caminho, como eu falei aqui, né? Eu saí de casa exatamente 15 para as 7, cheguei aqui nesse horário, né? Quase mais de 2 horas, né? Vindo de lá para cá. Mas aí, nesse tempo, a gente aproveita, a gente vai lendo. E eu vinha lendo os Missionários da Luz. E nos Missionários da Luz, naquela fase que fala da reencarnação, há um aspecto muito interessante. A criatura foi morta por um outro, né? Foi morta por um outro. Bem. E aí, ela no plano espiritual, ela descobre que foi agressor. E ela começa a obsidiar o outro. E no que ela obsidia, ela forma quase 18 a 20 pontos de uma situação cancerosa, cancerígena, olha só, né? O câncer sendo ocasionado por uma obsessão. Só que ele chega no plano espiritual, sofre, se arrepende daquilo. E não só se arrepende de boca, ele começa a trabalhar. Olha como é que é importante, queridos, a gente formar simpatias à nossa volta. E como é que é a simpatia? Trabalhar no bem. Quando o amigo ali falou do começo do trabalho social, né? Observa, esse trabalho social, que não é ONG, que não é... Você cria simpatias, né? A gente, no Teresa d'Ávila, tem aos domingos o Café com Fé. Então, a gente vai à população de rua, não é? Como é interessante as relações de simpatia e de amizade que vai sendo criado com quem está na rua. Há um fato até interessantíssimo mesmo, naquele dia, né? Estava lá o grupo, e aí são 250 cafés, lanches reforçados que são servidos, né? E aí estava lá e daqui a pouco uma das pessoas assistidas chegou e falou assim,
Heber, quero falar contigo. Heber é meu marido, né? Quero falar contigo. Aqui no particular. Aí o Heber foi, né? Andou, né? E aí ele levantou a camisa e falou assim: aqui, ó, eu consegui um trabalho com carteira assinada. Então hoje o meu café com fé fica para um outro que precisa. É só, gente. É que não é um café não, né? É um lanche bom, que tem bolo, é o que eu falo assim, é o lanche que a gente gostaria de ter. É tudo no capricho, né? Mas olha a consciência do outro, né? E o sentimento. Olha que sentimento. Ele poderia ficar. A gente até brinca, né? Quando está fazendo assim, opa, porque aí tem o cheirinho, né? Tem o cheirinho do pão fresco, tem tudo isso, aí a gente fala assim, opa, dá até vontade da gente provar também, né? Os bolos, que não é bolo industrializado, são bolos feitos, né? Então a gente até brinca às vezes, né? Cada um procura fazer o bolo com maior capricho que o outro, então é uma coisa muito gostosa. E que seria bom, mas olha o nível de consciência que esse companheiro chegou. Por quê? Toda semana, né, é o cumprimentar, é o olhar no olho, é o estar perto, é o saber o nome, porque na verdade a comida acaba, gente. Dali a 4 horas a digestão acaba, mas o que fica no espírito, isso é para sempre. E por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente muitas vezes procura aquilo que não está certo, né? E aí a contradição surgiu disso, a doutrina dos espíritos. Por que é que as pessoas pensam de forma bem tão diferentes? E aí vamos colocar o seguinte: pensar de forma igual é hipocrisia. Não existe isso. Cada um de nós tem uma história da reencarnação atual e uma história da reencarnação passada. Na nossa reunião pública de ontem, foi a nossa Hortência, né? Hortência que fez o estudo, e ela falava, né, acerca dos abortados, a questão toda, e ela falou assim: não estamos aqui nessa discussão de julgamento, porque a gente não consegue julgar a parte emocional, a parte física, nem a parte espiritual de ninguém. E por isso Jesus falou: não julgueis. Isso é muito interessante, né? Porque a gente começa em julgamento e aí eu começo a ver contradição. E aí Kardec vem dizendo que as contradições provêm dos espíritos e dos homens. E aí vamos começar no primeiro capítulo, logo, aqui do Livro dos Médiuns, que a gente estudou, né? E eu fui para o segundo. O primeiro capítulo foi a inauguração dessa sessão aqui. Quando Kardec fala: quem são os espíritos? São as almas dos homens. Então, o que é o espírito, gente? É a gente ser o corpo. É só isso. A única coisa que o desencarnado não tem, que a gente tem, é o corpo físico. Só isso. A partir daí, o espírito tem o quê? A sua forma de pensar, a sua forma de ver, a sua forma de sentir, do jeito que era aqui. Muda um pouquinho se ele quiser. A gente tem um fato muito interessante numa obra intitulada Novas Utopias. Vocês me perdoem, mas assim, eu me fixo tanto no autor que eu esqueço o médium. Mas quase sempre o médium não quer aparecer, né? Então não precisa isso. Novas Utopias. Novas Utopias é uma obra de D. Helder Câmara. E eu posso falar que é de D. Helder Câmara mesmo. Por quê? D. Helder Câmara foi um cardeal, chegou até a ser bispo, né? E que foi muito perseguido num determinado momento, porque ele, né, abraçava a questão da obra social, abraçava a questão da caridade. E aí ele foi considerado, entre aspas, como comunista, né? E aí tiraram ele daqui do Rio de Janeiro, botaram no Ceará, botaram não sei aonde, mas como quem faz o bem faz em qualquer lugar, né? Ele continuou fazendo a obra social, né? Que ele não admitia sem a obra social. E a gente sabe que obra social gera dinheiro, né, gente? E muitas vezes a igreja, como poder de dinheiro, não gosta muito, né? A gente está aí vendo os apuros que Papa Francisco tá passando aí, né, gente? Porque tem essa ideia da obra social. Bem, aí, D. Helder Câmara, desencarnado, vem através desse médium. E logo no começo do livro, tem escrito assim, ó...
você... não, antes disso, vamos colocar. A obra, por que eu afirmei que é dele? Existe no Brasil a fundação da Welder Câmara. Essa fundação tem os relatos todos, né? Tem os documentos, tudo que ele escreveu, está tudo ali. E são estudiosos. A fundação é composta de pessoas católicas, estudiosas do pensamento de Welder Câmara, né? Do estilo, tudo isso. E esse livro faz parte da biblioteca da fundação. Mesmo sendo católicos, eles veem que aquele conteúdo que está ali não pode ter sido escrito por outra pessoa a não ser Dom Helder. Eu adoro isso, né? Eu adoro isso quando a verdade espírita, ela extrapola, ela vai além dos muros da casa espírita, porque é sinal, uma verdade não pode ficar presa num copinho, né? Nem num dedal, né? A verdade é algo que extrapola, a ponto de Leon Denis falar que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro é da religião, não é da religião não, da religião. Porque vai chegar um ponto que a gente vai evoluir tanto que vai ser a verdade, né? Jesus falou, um só rebanho para um só pastor. Então a gente vai acabar essas divisões, essas salinhas, né? Ah, a religião tal, a religião tal, a religião... Não, a gente vai ser do bem, né? A gente vai ser da verdade, né? Porque a luz vai ser tanta que a gente não vai precisar estar isoladinho. A gente vai ter esse grande amor que vai nos unir. Bem, aí eu vou falar. Então, a fundação da Welder Câmara aceita essa obra como dele. Aí, quando ele chega para o médium pergunta assim, o irmão sabe que morreu, que está desencarnado? Ele, sei. O senhor sabe que quando desencarnou, não encontrou um céu, nem um inferno, nem um purgatório? Sei. O senhor sabe que está se comunicando comigo através da mediunidade, né? Ele, sei. Aí quando ele ia fazer uma outra pergunta, aí ele fala assim, mas não esqueça, você que eu continuo sendo padre. Olha só, gente. Então, mesmo usando do equipamento mediúnico, estando na casa espírita, a ideia dele ainda é a ideia católica. E tanto é a ideia da Igreja Católica que o livro é considerado como legítimo dele. Isso é muito interessante, gente. Que a gente já vê assim, desencarnou, virou, não virou nada, continuou sendo. Continuou sendo. E a gente, às vezes, começa a santificar, né? Começa a olhar. Não, continua sendo, com as ideias. Pode progredir? Pode. Se quiser. Tem isso, se quiser. Se o espírito desencarnado quiser estudar, quiser trabalhar, né? Quiser aprender, sim. Se não quiser, ele vai ficar paradinho num ponto. Tem uma questão contada por Bacelli, que eu acho muito legal, né? O espírito estava no plano espiritual há 400 anos, sentado perto de uma fonte. O nome dele era Matusalém, dá para entender, né? Matusalém, estava ali sentado. E ele ficava naquela fonte ali sentadinho, né? Conversava com um, conversava com outro, né? E ficava lá, o tempo passando, né? E quando chegava alguém, falava assim, Matusalém, já você está um tempo aí, não é bom você reencarnar? Para crescer, progredir um pouco, assim, não, a minha vida está muito boa aqui, né? Eu estou aqui, converso com as pessoas, tudo isso. E aí uma jovem passou a chegava ali, né? Chegava todo dia e ficava conversando com Matusalém, né? Conversando. Um dia a jovem chegou e falou assim, Matusalém, eu vim aqui para me despedir de você. Ele, por quê? Porque eu vou reencarnar. Aí Matusalém falou assim, eu vou também. Percebemos, gente, como é que a lei de Deus é perfeita, né? Mas vamos dizer, esse espírito se manteve 400 anos sem reencarnar. Ué, por que Deus não forçou? Não é isso não, ele estava lá. E naquele tempo, o que ele fazia? Ele conversava com as pessoas, né? Conversava, batia papo, né?
Tudo isso. Não era o jeito dele? Não tem gente que fica na pracinha conversando, né? Não tem gente que fica nos bares ali, né? Cada um, gente, tem a sua escolha, o seu modo de vida. Agora, a gente não pode pensar que porque desencarnou mudou a ideia, mudou o pensamento, não é? Mudou o sentimento. Então, quando a gente fala em contradições, é assim: tudo que vem dos espíritos é correto? É verdadeiro? Não. Não. Daí, João, o evangelista, falar lá na sua epístola: filhinhos, não creais ou não acrediteis em todos os espíritos, antes provai se eles são de Deus. O que é isso? O Espírito falou, mas falou de acordo com aquilo que ele sabia, com acordo com aquilo que ele queria, de acordo com aquilo que ele sentia. Mas quer dizer que aquilo é a verdade absoluta? Não, gente. Tem espíritos que colocam na pessoa ideias do crime, ideias da vingança, ideias da preguiça, ideias, né? Várias ideias. E são ideias que vão levar a pessoa a ser melhor? Não. Mas não é um espírito? É um espírito. E aí um espírito desse se comunica através de um médium. Ele vai falar aquilo que ele sabe, né? Aquilo que ele quer. Aquilo que ele acha até que é interessante, ou muitas vezes até aquilo que ele pode manipular o outro. Então, por isso, Kardec fala, nesse livro mesmo, quando ele fala da natureza das comunicações, né? A comunicação pode ser frívola, é aquele negócio: vou casar com quem, né? Vou encontrar com quem, vai chover, não vai chover. Isso é frívolo, né, gente? Pode ser séria, é aquela que tem um caráter bom, né? Mas nem sempre o que é sério é verdadeiro. E pode ser instrutiva, é aquele tipo de comunicação que vai levar a gente a aprender alguma coisa. Que quase sempre não é fácil, né? Aprender não é fácil, né, gente? Eu escutava ontem pela Rádio de Janeiro o Vitorino falando, né, que ele teve um problema de diabetes, né, gente? E alguns de nós somos formigas, né? Eu hoje mesmo vindo para cá, na hora que eu estava entrando, vi uma torta ali e falei assim: é essa que eu quero. Quem gosta de doce é assim, né? Olhando. E ele gostando de doce, né? E eu falei assim: meu Deus do céu. Aí vem até, mas aquilo me tenta. Aí vem a orientação médica, né? Tem que cortar. Aí ele: mas como é que corta? Aí o médico falou assim: olha, começa a tirar o açúcar do café, vai diminuindo aos pouquinhos, né? Depois você vai diminuindo, né? Aí, se você gosta de comer lá um pote de doce, vai botando uma colher de sopa. E a gente vai na educação, aos pouquinhos a gente vai aprendendo as questões, né? Assim também, gente, é o processo de educação do espírito. A instrução pura é muito dura, né? Ah, você não pode mais. Eu estou lembrando de um amado amigo, nosso Joaquim, né? No momento em que ele foi numa médica, a questão do diabetes. Aí você não pode mais comer açúcar doce. Ele cortou tudo. E aí, em um mês, ele ficou tão magro que assustou a gente. A gente até começou a chamá-lo de palito. Aí depois ele voltou à doutora. Eu disse: não, mas era para ir diminuindo aos pouquinhos. Não é para fazer isso não, que isso até faz mal para você, porque o sono ficou difícil, né, gente? Ele começou a ficar irritado, porque não dá para passar de um ponto a outro ao mesmo tempo. A gente às vezes brinca lá no Teresa d'Ávila, né? Não dá para dormir Deusa Nogueira e acordar Teresa d'Ávila. Não dá, né? É aos pouquinhos, é caminhando. E aí os espíritos também vão aprendendo e vão nos dizendo. E aí Kardec fala: a contradição pode vir dos homens ou dos espíritos. E aí ele diz que os espíritos superiores, eles não se contradizem em relação às ideias básicas. Quais são as ideias básicas do espiritismo? Primeira, a ideia de Deus. Só que o Deus que a doutrina traz não é aquele velhinho de barba longa, não é? Não é aquela pessoa igual a mim, não. O Deus que a doutrina traz é
algumas características, porque pela doutrina a gente não tem inteligência nem sentimento para entender Deus. Ainda não. Então eu falo, inteligência suprema, perfeição absoluta, bondade absoluta, justiça, misericórdia, tudo no máximo, né? Não é uma pessoa, Deus não é uma pessoa. Por isso é difícil a gente entender, que a gente só entende quando entende pessoas, né? Mas Deus não tem essa forma nossa, né? O que é, a gente não consegue, isso nos consola muito, que no livro dos Espíritos falam assim, ó. Os espíritos superiores veem Deus e o compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. E aí isso para mim me colocou no meu lugar certinho, né? Eu sei que existe Deus, sei que existe Deus, sim, né? Sim. Mas, como é? Não dá pra, ainda não. Ainda não dá para entender. Então, primeira ideia da doutrina, ideia de Deus. Segunda ideia que a doutrina traz, somos espíritos imortais. E aí vem aquilo que eu já falei. Tivemos um passado, temos um presente, e quando o nosso corpo morrer, a gente vai continuar. Não só a gente, mas os nossos amores vão continuar. Isso é consolação. E continuando, a gente poderá se comunicar. É a questão da mediunidade, né? Não só comunicar através da escrita, através da fala, mas quanta comunicação através dos sonhos, hein? Aí aquele nosso amigo, aquele nosso parente desencarnou. E aí daqui a pouco, sonhei com fulano. Às vezes, mais de uma pessoa da família sonham, né? Sonhei também, né? A gente já aconteceu, né? Não só eu com o marido, mas assim, com as minhas irmãs, com meus irmãos, foi interessante. Mamãe tinha desencarnado, e aí naquele dia, todos nós filhos sonhamos com a mamãe do mesmo jeito. A mesma roupa, a conversa, o lugar, com quem ela falava primeiro, né? Que foi com o meu irmão mais novo. Aí a gente se olhou, foi muito que a gente se olhou, né? Ela falou com ele, abraçou, tudo isso. Depois, aí, como ela percebeu, né? Que a gente ficou assim com o irmão mais novo, né? Aí ela falou assim, bem, agora eu vou para a ordem do nascimento. Aí foi a minha irmã, foi a irmã do meio, e a última sou eu que sou a mais velha. E ela abraçou e tudo isso. Olha só, gente. É possível que tenha sido uma ilusão? Não. Por quê? Quem desencarna quer se comunicar com a gente, assim como a gente quer se comunicar com o outro. Mas tem gente, aqui não ninguém. Aqui não, né? Aqui entre nós não. Mas tem gente que tem medo. Né? Engraçado, né? A gente está junto, um olha para o outro. Desencarnou, tem até aquele versinho que fala, né? Quando estava com você, chamava-me doce amor. Agora que já morri, sai para lá o obsessor, né? Deixa eu botar o nome aqui na casa, porque afinal de contas, né, já morreu. Não, gente, continua. E é muito bom que a gente tranquilize quem foi. Quem foi não tem que cuidar mais do meu dinheiro, não tem que cuidar mais da minha casa, não tem que cuidar mais do meu... Quem foi, deixa a pessoa continuar lá e tranquiliza quem foi. Bem, então eu já falei, ideia de Deus, nós somos imortais, nós não aprendemos tudo numa vida só, então a reencarnação, né, gente, vai mostrando, e as crianças estão mostrando cada vez mais esse progresso, né? Olha só, ninguém que tenha juízo vai chamar a criança de 2 anos de meu bebê, porque não é. A criança de 2 anos é criança. Ela sabe o que quer. Nessa idade também, né, mãe? Como sabe o que quer, né? Sabe o que quer, argumenta. Às vezes a mãe tem que falar, como é que eu vou falar isso, né? Porque entendem, percebem e às vezes até manipula para as coisas serem do jeito deles, gente. Que não é a verdade nossa na infância, né? A minha infância, a mãe olhava assim para a gente, ou qualquer mais velho. A gente sabia se podia aceitar ou não a comida, né?
às vezes doida de vontade para aquele docinho. A gente olhava para a mãe, aí não, muito obrigada, estou satisfeita, que nada, morta de vontade para aquilo, né? Mas a gente sabia, né? Chegava uma visita, a mãe olhava, a gente sabia que a criança não podia participar da ideia da conversa do adulto, a mãe olhava, e a gente não saía assim, não. Assim, dá licença, dona fulana, não, seu fulano, eu tenho que sair para ver um trabalho de casa, que nada, inventava uma desculpa para sair daquele ambiente. Éramos assim. Hoje em dia, não. Não. A criança fala o que é verdade, o que é mentira, e não é assim, não é assado, né? E fala uma série de questões. Por quê? A infância é um período de adaptação do espírito. Quanto mais a humanidade evolui, mais curta é a infância. Então é muito curta mesmo, né? No outro dia, na tarefa de evangelização lá da Casa Teresa, oferecendo passe para uma das meninas, eu falei para a avó dela assim, ela está entrando para 8 anos, né? Ela já está pré-adolescente. Não sentiu. 8 anos, gente. A gente já percebe que o espírito já está ali se apresentando, né? Com as suas características, com os seus gostos. Então, a gente tem a ideia de Deus, a ideia da imortalidade, a ideia da reencarnação, que a gente não aprende tudo numa encarnação só, né? E aí essa encarnação pode ser na Terra? Pode. Mas pode ser em outros planetas também semelhantes à Terra. Ou quem evoluiu muito nessa encarnação vai para um planeta superior, não é? E a ideia da mediunidade, que é a comunicação, que é o que Kardec vai trazendo aqui. E aí, gente, Kardec fala, o superior, em relação aos princípios básicos, não se enganam. Isso em todas as religiões, né? As religiões todas falam de Deus, falam do amor, falam do fazer ao próximo o que você quer que faça com você, não é? Fala do bem, a ideia geral, tá, gente? Então ele diz, acerca disso, ninguém se engana. Por aí. Tá. Agora, de acordo com a evolução, um bom espírito vai falar de um jeito. Um espírito médio, né? Um espírito inferior, vai falar aquilo que ele acha. Então a gente tem que observar muito, né? Se a mensagem diz aquilo que Jesus diria para a gente. Né? Será que Jesus diria para a gente isso ou não? Né? E aí, ele vem falando mais um pouco. O capítulo é muito bom. Ó, o erro está, ele fala assim, à primeira vista, pode parecer espantoso que os espíritos não pensem todos da mesma maneira. Mas isso não pode surpreender quem quer que se tenha compenetrado do número infinito de degraus que devem percorrer até atingir o topo da escada. Eu falei sobre isso. E aí, tá. Bom. E aí, a contradição começa o quê? Em relação ao que deve parecer oculto ou ao princípio das coisas. Explicar o princípio das coisas tem que ter muito conhecimento, né, gente? Todos nós estamos respirando, mas nem todo mundo sabe como se processa o sistema da respiração, sistema respiratório. Às vezes a pessoa nem sabe que tem pulmão, né? Nem sabe. Nem sabe o efeito que o fumo faz no pulmão, né? Não sabe. Todos nós comemos, mas nem todo mundo sabe o que é o sistema digestivo, né? Nem sabe, né? Aí a gente come qualquer coisa, tudo bem, a gente não sabe o que é, né? O que vai acontecer, né? Com aquele excesso lá, que vai para o lugar que não deve ir, né? O que acontece quando aqui, por que engasga, né? Por que se engasga, né? Tem aqui, né? O mesmo local em que passa comida e passa ar, né? Se passar comida, na hora que passa o ar, vai haver o engasgo, né? A gente não sabe disso, mas quem estuda sabe. O enfermeiro, o médico, o profissional da saúde vão falar claramente o que está acontecendo. Eu estou falando do material, o espiritual também. Nem todo espírito sabe de tudo. Só sabe de tudo os espíritos que estão lá no topo. A questão do futuro. Eu quero um espírito para prever meu futuro. O futuro está nas minhas mãos, gente. Tem até uma historinha disso, né? É uma pessoa, o sábio,
mostrou para o discípulo, né, o aluno lá. E aí tinha um passarinho na mão. Aí o sábio virou, desculpa, foi o contrário, um passarinho na mão do sábio. Aí ele perguntou assim, qual é o futuro desse passarinho? Aí o outro, vai voar, mas se você prender, não voa. Ah, vai ficar preso se você soltar. Isso para dizer o quê? Que o futuro da gente está nas nossas mãos. E no livro dos Espíritos tem, não há fatalidade em atos da vida moral. Eu vou sair daqui, né? Eu tenho um planejamento. Eu vou participar ainda de uma prece. Mas, de repente, eu posso achar de querer passar na minha casa antes. Se eu quiser passar na minha casa antes, eu não vou fazer isso, não vai dar tempo. Tem um outro plano também, né? Eu tenho lá, a minha máquina de lavar estava com problema lá, e aí ontem consertou, né? E aí tem lá uns panos de chão do Teresa d'Ávila, que eu quero levar para lavar, né? Aí eu vou fazer, quando eu sair da prece, vou pegar, tem uma quantidade grande, para levar para lavar. Eu posso fazer ou não. Eu posso querer fazer hoje, mas posso falar assim, não, deixa para amanhã. Aí amanhã me acontece alguma coisa, né? Eu passo mal, ou acontece uma outra coisa, eu não faço. Percebemos, gente? O futuro depende de decisões. Por isso, toda vez que alguém prevê o futuro e bate o martelo, não vai dar certo. Como o jovem fala, vai dar ruim, né? Por quê? Vai depender do que a pessoa decidir. O que ela vai querer. E aí a gente quer dizer o quê? Que o futuro pode ser mudado. Ah, mas aí o bom espírito viu, como um jovenzinho, né, muito querido, ele sonhou, um espírito falou, que ele só teria até 2023. Olha só, perturbação, né? Ele já está em 2024 agora, né? Tudo isso. Aí o professor, observa só, um bom espírito jamais vai fazer isso. Ah, tia Deusa, mas aí se for mesmo, ele vai estimular você a viver bem, né? Olha, organiza a sua vida, fique mais organizado, né? Se reconcilia com quem você não gosta, é isso que ele vai fazer. Não interessa falar que você vai desencarnar daqui a pouco, para quê? Para a pessoa ficar ansiosa, né? Para a pessoa até criar uma doença antes disso. Então, gente, cuidado com predição em relação ao futuro. Só tem uma predição certa. Todos nós vamos ser espíritos perfeitos e todos nós, sendo espíritos perfeitos, vamos ter uma felicidade inalterável. Essa previsão é certa. Agora, o resto depende de escolha. Ninguém vai poder impor a gente uma decisão que a gente não aceite. Ninguém tem esse poder, né? E aí ele fala mais um pouquinho só. Bem, olha só. Nas diferentes casas. Por que um espírito, vou falar do doutor Bezerra de Menezes, fala de um jeito numa casa, fala de um jeito no outro? Fala de um jeito através de um médium ou fala de outro jeito através do outro? Quando se fala em casas, cada casa espírita, ou cada igreja, né? Ela tem uma coluna de espíritos que dirige. E a casa vai ter que funcionar de acordo com a coluna de espíritos que dirige. Por exemplo, lá no Teresa d'Ávila, né? É uma casa de Teresa d'Ávila que tem como guias, né? Rafael, Ubirajara, Francisco de Assis. O nosso momento de passes é com música. É com música. Então, no momento do passe, tem a música. Por quê? Esses espíritos entendem a música como um ponto de apoio para o fluido físico, para o ectoplasma. Então, a orientação da casa é essa. Lá é uma casa ligada ao Leon Denis. O Leon Denis, no momento do passe, tem comentário do Evangelho. Percebemos, gente? O Rita de Cássia, estou lembrando, Rita de Cássia, né? No momento do passe, é uma música clássica. O que está certo, o que está errado? Não tem nada certo ou errado. A gente tem que obedecer à coluna de espírito que dirige a casa. É essa a colocação. E aí a gente vai respeitando, né?
Nessa casa funciona assim, nessa outra casa funciona assim. Agora, eu vou ficar em dúvida quando? Quando uma casa começar a falar de Deus, uma situação diferente do que eu aprendo na doutrina. Quando a casa começar a falar de espíritos, começar a falar de reencarnação, começar a falar de mediunidade, de uma forma diferente do que está na doutrina, aí sim. Mas agora, essas modalidades de funcionamento depende. E aí, vou falar do Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, através de Maria Cecília Paiva, que era aquele começo, né, do movimento mediúnico no Brasil, falava dos princípios da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, muito Evangelho de Jesus. Aí o Dr. Bezerra começa a falar através de Francisco Cândido Xavier. Aí ele fala de quê, né? Essa forma paternal, porque a mediunidade, não é essa mediunidade, né? O coração de Chico Xavier é um coração altamente amoroso, agregador, não é? Altamente cristão. Podemos falar que é o médium mais cristão, né, que a gente conheceu. Então, o doutor Bezerra ali, ele espalha amor. Doutor Bezerra, através de Divaldo Pereira Franco, ele é bem ligado ao movimento espírita, ao movimento de unificação. Então, ele fala o quê? Essas questões de organização, tudo isso. Através de Bacelli, é uma outra questão da consolação. Então, é o mesmo doutor Bezerra, mas dependendo do médium, dependendo da casa, dependendo da necessidade, ele vai falar de uma forma. Isso não é contradição. Mas o outro que olha e fala assim, mas ele falou assim desse jeito, a pessoa começa a procurar o problema, né? Ao invés de se apoiar na solução, né? Nós temos... E aí ele vem trazendo isso para a gente pensar. Por exemplo, eu coloquei aqui na obra Entre Irmãos de Outras Terras. Entre Irmãos de Outras Terras foi um momento em que Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira foram lá na Inglaterra, né, para pesquisa. A mediunidade deles foi pesquisada, né, dos dois. E aí as mensagens vieram. E acontece que nenhuma mensagem falou sobre reencarnação. Aí, como a gente quer ver problema, né? Então o Chico não estava bem, né? Volta bem, não falou sobre reencarnação. Observa só. Vocês veem nos jornais, no noticiário, as notícias da Inglaterra? O fulano está com câncer, o rei, mas não pode dizer de quê, né? A mulher está com câncer, mas não pode falar do que é, não pode entrar em detalhes, né? E tem toda uma hierarquia, gente. Nós temos uma querida, né? Uma querida sobrinha do coração, que está lá, observa só, no lugar do chá, nas casas de chás, né? Tem lá o lugar reservado para alguém que faça da linhagem da nobreza. E dentro da linhagem da nobreza, a pessoa pode falar assim, eu sou a 58ª na linha sucessória. A pessoa tem que se apresentar falando isso. Então, lá, eles têm muita importância nessa hierarquia material, que é a organização social de lá. Imagina você chegar lá e vir uma mensagem que vai falar que a rainha ou o rei pode reencarnar lá como uma escrava, da família lá do, sei lá, de um plebeu, que tem os 9 plebeus, né? Olha só. Só de falar isso, acabou. Mas é interessante aquele povo lá saber acerca de Deus, acerca da imortalidade, acerca de Jesus, é importante. Então, os espíritos falaram aquilo que eles estavam prontos para aceitar. Falaram sobre mediunidade? Falaram. Lá não tem muitos castelos? Tem, né? Castelos assombrados. Então, quando as pessoas começaram a entender que fenômenos eram aqueles, como é que aconteciam, e que as pessoas que forneciam o fluido eram médiuns. Gente, a questão da mediunidade na Inglaterra é muito falada, é muito comum falar, porque está dando interesse. E aí,
a gente vai vendo aqui uma coisa, que é o aspecto... Eu tenho 5 minutos. Tá. O aspecto educativo da doutrina. Educação, a gente não consegue assim. Vamos ver na nossa família, né? Eu estou vendo ali uma queridinha, né? Olha só, gente. Para essa queridinha hoje estar ali assistindo reunião, tudo isso, a mãe, ó, desde bebê, né? Ensinando, né? Como é que faz, que você não pode gritar quando tem outra pessoa falando. Gente, tudo isso é educação, tudo isso é repetição, tudo isso é processo, né? Aí você dá um agrado, aí daqui a pouco chama atenção, né? E você vai, né? Mostrando que você está educando por amor. Aí quando você vê a criança sabendo se portar no lugar público, né? Sabendo se comportar, é porque houve todo o quê? Um trabalho, educar dá trabalho. Os espíritos estão nos educando para a imortalidade. Eles estão educando a gente, né? Porque no momento que eu percebo que eu não morro, no momento que eu percebo que eu tenho várias vidas, o meu comportamento em relação a essa minha vida muda, gente, muda. Teresa d'Ávila fala, tudo passa, né? É tudo transitório. Para que eu vou estar criando uma complicação com ela? Uma inimizade com ela? Se eu sei que essa inimizade vai me trazer uma consequência do meu futuro. E quem sabe até, a gente vai ter que reencarnar junto para se ajustar. Então, mas ela falou assim, assado. O problema é dela, não é meu, né? Quem sabe ela estava sentindo uma dor. Quem sabe eu não fui clara no que eu estava falando. Então, a gente vai procurando facilitar as coisas. Mas hoje, materialmente, eu não tenho tudo que eu quero. Tudo bem, tudo bem. Mas eu posso ter tudo que eu preciso, né? Deixa eu valorizar aquilo que eu tenho e caminhar adiante. Mas aí a forma que eu tenho para ser útil, para fazer a caridade, não é aquela que eu tenho. Mas vamos ver o que eu posso fazer? Existem muito poucas pessoas dispostas a prestarem um favor, não é? Este é um favor. Acompanhar alguém. Nós temos no Teresa d'Ávila uma amiga, né, que é uma pessoa assim, bem querida do coração, que ela faz assim, ó, ela acompanha as pessoas aos exames médicos. Porque tem pessoas já idosas, é para você ir fazer o exame médico, né? Aí você precisa de alguém, vai tomar uma anestesia, vai ter um soro, vai ter alguma coisa, que a pessoa às vezes fica um pouco tonta, né? E até insegura. Precisa de alguém, às vezes precisa de alguém que ao chegar ao médico consiga dialogar para entender qual é o laudo, porque se a pessoa não é da área, ela não sabe, mas aí tem alguém que vai lá e entende, até para aprender a tomar um remédio. Gente, eu faço tratamento com homeopatia, não é brincadeira não, né? Não é brincadeira, porque tem hora a hora tudo isso, né? Às vezes a pessoa recebe a receita e não sabe como tomar. E aí você vai, marca o horário, coloca até a etiqueta no vidrinho, explica direitinho. Isso é uma forma de ser útil e não custa dinheiro. Não custa dinheiro, é uma utilidade. Então Kardec não, Espírito de Verdade, ele vem falando assim, ó. Notai, além disso, que os princípios fundamentais são por toda parte os mesmos. Olha só. E devem nos unir numa ideia comum. O amor de Deus e a prática do bem. É isso. Então, o que vai ser cunho para eu avaliar uma mensagem é, primeiro, a ideia de Deus. Se o Espírito se colocar superior a Deus, deleta, não é? Joga. E a outra questão, a prática do bem. O bom espírito, olha, vamos pensar bem, gente, jamais vai me deixar na área de acomodação. E por isso a gente não gosta de ouvir. Não gosta de ouvir, não. Não gosta de estudar. Ele vai sempre me colocar o bem, né? E quando eu acho que eu estou uma belezinha, né? Uma belezinha, a gente às vezes acha, né? Eu estou boa, bem, ele vai assim, ó, tem mais uma outra coisa para fazer. Né? Tem mais uma outra coisa para superar. Por quê, gente? Porque paralisar adoece.
Adoece o corpo e adoece a nossa mente. O próprio corpo ensina que a vida é movimento, a vida é trabalho. Então, a gente vai caminhando nesse setor. Então, ele fala, né? O bom espírito vai nos colocar a ideia de Deus e o bem. E nisso não há contradição. Toda vez que o Espírito nos fale ao contrário disso, não é bom. Então, gente, ele está dizendo aqui, né? A contradição, muitas vezes, é mais da nossa cabeça, né? É mais da questão humana, né? É mais a gente não analisar, como ele fala aqui, vamos analisar as mensagens que chegam e vamos ver o conteúdo. Não é o nome que está assinado, não, gente. Qual é o conteúdo da mensagem? É bom? Vamos abraçar. O conteúdo né? Vamos jogar fora. E aí, encerrando, eu sei que já encerrou o tempo, mas eu vou trazer só um convite, né? Que o Casimiro Cunha traz, que eu acho uma delícia, é bom e fácil. É uma boa ação por dia. Ele fala assim, ó: levanta cedo da cama, irradiando alegria. Reflete, devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te fere com a ironia e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso de vida triste e vazia. A bondade nasce assim, uma boa ação por dia. Dá um banho no doente que no leito prova espia. Não precisa fazer muito, uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria. Agasalhar é fazer uma boa ação por dia. Não te afaste de ninguém que te admire e confia. Dialogar é fazer uma boa ação por dia. Habitua-te a doar pão, roupa, leite, água fria. Não te empobreces fazendo uma boa ação por dia. Agora vem o difícil, hein? Compreende os teus parentes. Vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faze uma boa ação por dia. Quem, pois, chegou ao posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou porque fez uma boa ação por dia. Só encerrando, Casimiro Cunha foi um poeta fluminense, não é o time não, nasceu no estado do Rio, cego, e passou muita alegria de viver, muita coisa boa com a gente. Que ele possa servir de exemplo, né? Inspiração para nossas vidas. Muita paz, gente. Muito obrigado, nossa irmã Deusa, por ter preparado com muito carinho essa reflexão que todos nós levaremos, com certeza, para os nossos lares. Passamos agora ao segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos médios para se posicionarem. Chegando a esse momento do passe, queremos agradecer mais uma vez ao nosso Mestre Jesus pelo amparo, agradecer a toda a falange espiritual que sustenta em amor esta casa e pedimos para que, por intermédio dos médios, pelas suas mãos, eles possam transmitir os fluidos e energias que todos nós viemos buscar. E assim, nos sentindo amparados, pedimos a Ti, Mestre Jesus, mas sobretudo a Deus Pai, a permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre obediência e resignação. E eu vou iniciar falando sobre obediência, trazendo duas figuras muito conhecidas de nós todos. E a primeira é a figura de Adão, que todos nós sabemos que num determinado jardim foi desobediente à lei de Deus, né? E ali ele faz a sua própria vontade, sobrepondo a vontade divina. Quando ele desobedece,
uma orientação e come a maçã. O outro personagem que nós conhecemos bem é Jesus, que também num jardim, lá no Jardim das Oliveiras, ele amavelmente, ele fala que vai ser obediente à vontade de Deus, e todos nós sabemos, por todos os percalços que Jesus passa. E aí a gente vê que a obediência é uma chave, né? É uma chave que nos liberta quando a gente vai se desviando através da nossa rebeldia. E esse nosso desvio das leis de Deus, a gente sabe quantas lágrimas nos custam, porque através dessas escolhas erradas, que na maioria das vezes nós fazemos, diante dessa desobediência à lei de Deus, a gente passa por muitas lágrimas, por muitos sofrimentos. E a gente sabe hoje, através da nossa doutrina espírita, que nos esclarece que todas essas nossas dores, essas nossas lágrimas, na maioria das vezes está ligada a essa desobediência à lei divina. E a resignação? A resignação, a gente vê que Jesus é a própria encarnação de todas essas virtudes que a gente conhece. E Jesus precisa ser a nossa referência de virtude. Mas não adianta nós conhecermos todas essas virtudes e não tentarmos aplicá-las na nossa vida, porque são essas virtudes, a aplicação dessas virtudes que faz com que a gente avance na nossa caminhada. E a resignação não deve ser confundida com aquela calma, com aquela preguiça de continuar a nossa caminhada, né? Aquela ociosidade calma, porque a resignação, nós precisamos aprender a passar pelas nossas dores e pelas nossas dificuldades, sabendo que nada vem para nós que não esteja na nossa programação. Então, nós precisamos ser resignados, mas precisamos ter ação para continuar a nossa caminhada. Porque o nosso campo precisa ser sempre arado para que a nossa colheita seja uma boa colheita. Muita paz. Agradecemos a nossa irmã Mônica pela sustentação. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do plano espiritual. Louvado seja Deus. Em nome de Deus, do amor e de Jesus Nazareno, que estamos juntos comemorando essa linda data, quando também casais e namorados comemoram felizes, principalmente os que planejam juntos, se respeitam, praticam as leis morais e trazem na alma a pureza do amor divino. Estamos felizes, pois em uma data quando os homens comemoram o amor entre eles, também se comemora com paz, caridade, humildade, a criação de um novo lar, onde todos somos chamados de irmãos. E juntos caminhamos na certeza de que a vida é para sempre. Homens e mulheres que caminham progredindo, tentando mudar a humanidade, levando adiante os ensinamentos do Cristo, prosseguindo, sendo cristãos. Estamos felizes em vê-los na terra, ó amada terra, onde os homens ajudam mulheres a trazerem ao mundo aqueles que se arrependeram dos seus fracassos e pedem implorando para retornarem e quitarem suas dívidas, arrependidos por não terem admirado mais, por não ter ajudado mais, abraçado mais, amado mais e também por não terem desprezado Cristo, o Nazareno, Filho de Deus.
Ó, felizes são os homens que, ao verem na água o seu espelho, agradecem a vida, a mãe, o lar, o berço que os amparou. Agradecem a Deus Pai de amor. Nós somos felizes por vocês, por esse lar, e junto a vocês agradecemos a Deus e a Jesus pelos trabalhos já realizados e também pelos que ainda irão realizar. Também estamos felizes nesta data por comemorarmos juntos as bênçãos recebidas, as provas vencidas, as dores aliviadas, as doenças curadas. Felizes por vocês que, ainda doentes da alma, caminham e trabalham na seara do Pai, seguindo o guia e modelo da humanidade. É mesmo com o mundo cheio de dores, vemos a coragem e o esforço para cumprirem com os ensinamentos do Cristo que foram deixados para nós, para vocês. Sou feliz por ainda ser estudante das obras que Jesus trouxe através do nosso irmão Allan Kardec. E sou grato por ter recebido a ordem de dar continuidade às palavras de amor, que só o Espírito de verdade poderia dizer, para que pudesse continuar com a doutrina dos Espíritos. Nos despedimos felizes e gratos a Deus e a Jesus pelo novo lar, cujo nome do mundo invisível é LD, Casa de Amor, e gratos ao codificador. Felizes também por serem continuadores da doutrina de Jesus, da doutrina dos Espíritos. Paz a todos. Um guia trabalhador. Da Casa do Cristo. Assim, chegando ao final de mais esta reunião pública, fechemos nossos olhos, agradecemos ao Pai. Agradecemos a Jesus, agradecemos a esse guia trabalhador da casa que nos trouxe essa mensagem. Agradecemos a toda essa falange espiritual que nos dá essa sustentação de amor, de carinho, de atenção. E pedimos ao nosso Mestre Jesus a sustentação e o amparo ao retornarmos aos nossos lares, que possamos seguir nesta harmonia, protegidos pela espiritualidade amorosa, mas principalmente pelo nosso Mestre Jesus. E que possamos retornar a esta casa de amor. Assim, Mestre Jesus, em nome do seu amor, em nome do amor dessa espiritualidade amorosa, mas sobretudo em nome do amor do Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP,
Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Aqueles que, porventura, sentirem necessidade do atendimento fraterno, permaneçam sentados em seus lugares, que o médium irá atendê-los. Muito obrigado pela presença de todos e um bom dia.